capítulo 32 de Deuteronômio, Parashá Razino, porção semanal Razino. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho meu discurso, como o vento da chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça, Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados filhos. E essa é a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. E assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente, certamente é Ele teu Pai que te remiu, Ele te fez e te estabeleceu. Nessa primeira porção, além de chamar a atenção essa parte inicial, ouvi aos céus e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Isso tudo é um cântico. E quem é que está falando? Vocês já sabem que este faz parte da última palavra de Moisés a esse povo, porque daqui a pouco Deus chama Moisés para subir no monte onde ele vai morrer. Quando ele declara, aqui tem uma coisa muito importante. Quando se fala, por exemplo, em nível de profecia, há um nível que você nem vai discutir, que é o nível de Moisés. Que nível é esse? Moisés, ele falava com Deus diretamente, tá? Aquilo que Deus falava para ele ouvia direto da boca de Deus, não precisava ter interpretação, era algo direto, corrido, tá? A partir desse momento, a profecia, ela acaba sendo o quê? Deus já não fala mais ao homem diretamente, com ele acordado. A profecia, no caso, ela é feita decodificando, tá? Aí vem em forma de sonhos, ou a pessoa está ali meio sonolenta, ela tem a visão, e com essa visão precisa de uma interpretação, tá? Por isso que é dito, um homem como Moisés nunca mais ouve. E nesse caso é usado a palavra, deixa eu ver se no comentário, é isso mesmo, nesse comentário aqui na página de vocês, o comentário 1 diz assim, olha, Moisés se dirige aos céus e à terra para que ouvissem suas palavras. Segundo Midrash Yalkut 9:42, a razão desta magnífica invocação foi a seguinte: eu, disse Moisés, sou um ser de carne e osso, sujeito a morrer. Os meus sucessores também o serão. Se o povo de Israel vier a esquecer a lei e transgredir a divina aliança, quem lhe fará lembrar a sua desobediência e infidelidade? Eu vou chamar contra eles testemunhas permanentes, os céus e a terra. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra ditos da minha boca, no versículo 1. A voz que eu invoco, eu chamo os céus e a natureza inteira para encaminhar Israel no caminho do bem e desviá-lo da via do mal e da ingratidão humana. Que os céus e a terra sejam os eternos censores do povo de Deus. Nós, os condutores dos povos, passamos e vós ficareis para sempre. Ouvi e ouça. Segundo os exegetas, a palavra razino, ouvir, tem em hebraico, era isso aqui que eu ia falar, que razino em hebraico, ela tem o sentido de escutar mais de perto. Ou seja, quando ele fala ouvir aos céus, é porque Moisés é um homem que ele está mais para o campo espiritual
do que para o material. A razão dele ser um homem tão espiritual é como se, ou seja, ele não vivia de acordo com a matéria, tá? Ele estava muito mais próximo dos céus do que da terra. Então, quando ele vai falar para que o céu possa ouvir e escutar a voz dele, ele está usando um termo propício àquilo que ele estava vivendo. Ou seja, ele era alguém muito de perto de Deus, tá? Por isso que aqui está escrito, segundo os exegetas, a palavra razino, ouvir, tem em hebraico o sentido de escutar mais de perto, que vetshimá, de chamoa, que também é escutar. Então, segundo Moisés, um homem mais chegado ao espírito do que à matéria, empregou razino para os céus e vetshimá para a terra. Enquanto, aí ele vai dar um pulo lá para o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2, que é inferior a Moisés em espiritualidade, da forma que eu disse, ele já faz ao contrário. Por quê? Porque ele está mais ligado com a matéria. Então ele está mais perto da terra do que do céu. Entendeu? E aí ele vai usar o termo shamoa, shmu, para os céus e razino para a terra. Outra interpretação diz que Hashamayim, céus, alude aos homens que ocupam cargos elevados. E Moisés dirigiu-se primeiro a esses, para que cumprissem o mandato divino e servissem de exemplo aos da Haaretz, terra dos homens comuns. Quando você vai vendo pela Torá, quando aparece essa palavra Haaretz, por exemplo, literalmente vai falar que é a terra, mas ela também vai ter esse significado de os homens comuns da terra, tá? Ou seja, todas as pessoas, a terra em si, as almas que desceram aqui. Quando uma alma desce aqui, vocês já sabem muito bem, qual é o passo que ela vai ter aqui na Terra? Fazer escolha. Até então ela estava num ambiente em que tinha escolhas a ser feitas também, mas era um ambiente muito diferente, porque a alma ela estava em toda em sua essência. Aqui não, aqui entra a alma, como eu já lembrei vocês esses dias atrás, um trecho do Talmud que vai falar que a alma ela é comparada ao quê? Ao sapato do pé. Por quê? Porque o sapato do pé é uma porção pequena, mantém tudo em pé. É verdade. Então, a tua alma ela é uma quantidade pouca do tamanho que ela tem, é uma pequena parte que está no corpo. Por quê? Porque o corpo foi criado por Deus para ser uma vestimenta da alma. Este corpo não vai comportar toda a extensão da alma. Outra coisa importante que vocês têm de ter em mente, que enquanto evangélicos da época, ou mesmo como espírita, não se tem essa noção. A alma, ela não entra tudo no teu corpo. Ela vem por etapas. Conforme você vai tendo desenvolvimento com espiritualidade, você vai sendo acrescentadas porção de alma à tua vida. Que porção de alma? A tua própria alma. A alma de uma pessoa, ela tem 5 manifestações de alma. Nefesh. Então, esse primeiro nível, todo mundo nasce com Nefesh. E o que é isso? É a porção de alma que tem a sua representação no sangue, que traz a vida biológica, que faz com que todo ser existente aqui na Terra tenha a vida biológica. Dentro dessa porção Nefesh, essa vida biológica vai ter também nessa porção Nefesh aquilo que se chama alma divina, para poder a pessoa também desejar voltar-se para Deus. A partir do momento que a pessoa começa a entrar nesse caminho e começa a buscar a Deus, lembrando que a Torá ela é internalizada no nosso coração. Se a pessoa tem desejo em buscar a Deus, essa Torá que está adormecida, ela começa a aparecer. E aí, uma porção de alma, ruach, começa já
brotar na pessoa, entendeu? Lembrando que o Ruach já faz parte das emoções no corpo do homem, tá? Agora, veja aqui uma coisa. O verso 3 diz assim: quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. O verso 5 diz: quando pecam, ou seja, quando os homens pecam, quando o povo de Deus, eles pecam, a quem que eles fazem mal? A Deus? Então aqui está dizendo, fazem mal a eles próprios, a eles mesmos, e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. Eu sempre chamo a atenção para vocês aquele texto do Evangelho de João, porque é a marca cristã quando fala que nem todos são filhos de Deus. Aí eles colocam, está lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, que o judeu não compactua com o Novo Testamento. Por quê? Tem muita contaminação e interpreta de forma equivocada o Tanar, que é o Velho Testamento, mudando palavras, mudando sentido, tudo para apontar para um Salvador, sendo que você vai perceber desde o começo que Deus não aponta para um Salvador dentre os homens, porque Ele, Deus, é o Salvador. Tá? Então aqui você já começa a entender o que é que Moisés está falando para o povo. Olha, grosso modo seria assim: eu vou morrer hoje, eu estive com vocês por 120 anos, que é a idade que ele estava, procurei trazer a vocês todas as palavras que Deus me instruiu, e a geração dos pais de vocês já foi, eles já morreram, agora o bastão está aqui para vocês. É vocês que terão a responsabilidade de colocar em prática esta Torá que desceu dos céus. Essa Torá que dá vida a toda a existência humana, que dá existência a todos os mundos, que faz tudo ser existente. Vocês vão viver por ela, porque naquele dia, quando Deus trouxe essa Torá, alguns de vocês, ou talvez a maioria de vocês, não estavam presentes. Vocês não viram com os olhos de vocês aquelas labaredas de fogo. Vocês não escutaram com os olhos e viram com o ouvido. Essa linguagem invertida. Escutar com os olhos e enxergar com os ouvidos. Vocês não participaram disso, vocês não viram. Mas diz que todas as almas existentes, Deus permitiu que ali elas estivessem presentes. Então, mesmo que estes daqui não estivessem nascidos, eles estavam lá presentes. E daqui subentende que mesmo você, nós que estamos aqui hoje, que mesmo sem uma orientação nenhuma para buscar o Deus eterno, o Deus da Torá, muitos de nós aqui estudaram religiões diversas. Outros foram católicos, outros foram espíritas, outros, como nós todos aqui, chegamos até aqui pela igreja evangélica. Tá? Mas lá naquele tempo, todos nós estávamos lá, para poder testemunhar aquilo que Deus deu ao mundo. Um dia, quando você entrasse aqui nesse mundo, essa informação, ela está de forma latente. Ou seja, está em você, mas você não sabe. A qualquer momento vai despontar. Por que não despontou em muitas pessoas e despontou em você? Qual seria a explicação a mais simples possível? Você começou a ouvir os chamados dessa Torá internalizada. Acho legal aquele filme do jogo Jumanji. Vocês assistiram? Hein? Aquele jogo lá. Não, mas não tem magia, essas coisas. É legal todo
o restante, o filme em si, né? As imagens em si, a forma como é abordado. Então, aquele jogo é como se ele fosse uma coisa, vamos falar demoníaco, porque ele chama. Então, a pessoa que está ali perto, ninguém está ouvindo nada, de repente, tum, 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 que nem um coração. Aí eles escutam, vão lá fuçar, né, e acham o jogo. Dentro de nós, o nosso coração está batendo, está ativo, estamos vivos, todo ser que respira, louve a Deus. Tem como louvar a Deus sem ser pela Torá? Não tem. Mas muitas pessoas falam, eu não conheço a Torá. É engano dela. Ela conhece a Torá. Porque quando ela comete um ato, ela faz um ato de misericórdia, ela está cumprindo a Torá. Essa Torá que está dentro dela, internalizada, uma porçãozinha dela, que é neste ato de praticar o bem, ela já começou a demonstrar. E isso já é um artifício de espiritualidade, uma ligação entre a alma dela com aquilo que vem de Deus. Tá? Mas lembra que eu disse, a alma entrou no corpo, ela vai ter que escolher. Tá? Eu comentei sobre a literatura de um livro que afirma lá o seguinte, não é um livro religioso, né? É um livro da área de psicologia, que ele vai dizer que quando uma pessoa nasce, está lá na barriguinha da mamãe, o que acontece? Ela ainda está muito ligada com os céus da eternidade. Portanto, todo o juízo dela, formal, daquela criança que está sendo gerada, está muito conectada com a missão dela na Terra, ou seja, com aquilo que Deus conversou com ela. Veja, isso é uma linguagem judaica, dentro de um campo da psicologia. E aí, quando a criança nasce, vai explicando que ela vai substituindo a voz que ela possuía de conhecimento de Deus, ela vai substituindo pelas vozes do pai e da mãe. E aí, esta voz vai ficando mais forte, enquanto a voz de Deus, que era conhecido como alma, vai ficando mais fraca. Até chegar um tempo que ela já está totalmente tomada por aquilo que é este mundo, pelas ordens deste mundo. E aí começa a educação na creche, depois escolinha, aí sempre na escola formal, aí já começa ligações com tantas outras coisas e aquilo que vinha de Deus vai esquecendo. E o que nesse espaço de tempo foi produzindo no corpo dessa criança? As escolhas que ela vai tendo. Tá? Agora aqui então diz, porque todos os seus caminhos são justiça, Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto ele é. Quando pecam, fazem mal a eles mesmos e não a Deus. Portanto, essas pessoas, quando vão se desviando, vão pecando de diversas formas, tá? Ela vai fazendo mal a quem? A ela própria. Tem coisas, pecados que quando você comete, você não toca regiões dos céus. Que regiões? Direita e esquerda. E quando você toca uma região, dependendo do grau que você cometeu, você vai atrair um anjo de lá para cá. Então você vai ter o anjo da esquerda, o anjo da direita, o anjo da luz, o anjo das trevas. Então a pessoa, nós somos chamados para trazer luz a este mundo. Mas a grande maioria nas suas atitudes, o que elas acabam fazendo? Trazendo trevas. Mais trevas. Então, portanto, quando eles pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente. Então, olha, não proceder corretamente, você vai falar, mas isso não é pecado? Não proceder corretamente não é pecado. Pecado é uma coisa. O que é pecado? Se tem uma ordenação jurídica, então em direito se diz assim, ninguém comete um crime se não há uma lei que defina que aquilo é crime. Por exemplo, se fala hoje de crime de fake news. Não existe no ordenamento jurídico uma lei que diga o que é fake news. Que fake news é uma linguagem do nosso tempo atual, de rede social.
que espalha notícias. Então, isso não está. Daqui a pouco, vai ter lá dentro do Código Penal, por exemplo, ou do Civil, vai estar falando sobre isso, mas vai ser necessário introduzir esta lei. Por enquanto, não existe. Mas, na prática, aí, se comenta, olha, isso aqui é fake news, é uma mentira, é uma notícia falsa. Só que, no ordenamento jurídico, não existe essa lei. Portanto, se não tem uma lei que define um crime, então aquilo que a pessoa fez, aquilo não é crime. Entendeu? Opa, peraí, não seja por isso. Então está dizendo aqui, quando pecam. Então, pecar, você tem que infringir alguma coisa que está definido. Onde é que está definido? A Torá não possui os mandamentos. 248 faça isso. E 365 evite isso. Ou seja, não faça isso. Então, quer dizer, 248 como mandamentos positivos e 365 como mandamentos restritivos, proibitivos. Quando a pessoa está infringindo um destes 365, então ela está cometendo um pecado, porque há uma lei que define. Tá certo? Seguindo. Então, quando pecam, fazem mal a eles próprios. Interessante lembrar que, por que será que diz que faz mal para eles próprios e não a Deus? Uma vez nós ouvimos, ainda enquanto igreja evangélica, o Eterno falou assim para a gente, eu não tenho problema nenhum com o pecado. Pecado para Deus não é problema. Porque qual é a questão? Porque o pecado não afeta Deus, ele afeta a pessoa que cometeu. E a pessoa que cometeu isso, a religião vai falar, ela vai precisar do nome de Jesus. Outro vai falar, vai precisar disso, daquilo outro. E a Torá do Eterno, que dá vida a todas as coisas, ela diz, você vai precisar de techuvá, de arrependimento, de perceber que aquela atitude, ela não foi boa para você. Ela trouxe problemas não somente para você, mas talvez para a tua família, talvez para teus filhos, talvez para o teu emprego. Por exemplo, uma pessoa que rouba, vamos dar um exemplo político que está aí na moda. Quando aquele pessoal do Nordeste desviaram 48 milhões de reais e não compraram os respiradores, pessoas que foram hospitalizadas e precisaram de respiradores e não teve respiradores, o que aconteceu com elas? Morreram. Que crime é esse? Além de ter um crime de desvio de verba federal, é um crime de assassinato. Eles são assassinos. Então a atitude deles não foi um roubo somente que eles pegaram dinheiro de alguém. Esse pegar dinheiro de alguém, a consequência foi eles mataram alguém, mataram pessoas, entendeu? Então essas atitudes, para arrependimento, eu preciso tem que arrepender-se sinceramente, colocar para ela que ela não vai fazer isso mais. Quando aparecer uma situação, ela vai ter oportunidade de oferecer um comportamento diferente, aí a coisa começa a melhorar, entendeu? Agora, segue aqui, não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. Ora, o que seria deixar de proceder corretamente? Pecado é uma coisa, você vai quebrando uma coisa, outra, mas você está dentro de um perfil ainda? Tá. Agora, quando a pessoa ela está numa vida indistintamente, ou seja, para ela já não interessa mais o que é pecado, quem afeta, ela só está olhando para ela, o bem dela e pensando na materialidade dela, os prazeres que o mundo oferece, que são diversos, e vai por aí afora, entendeu?
Nesse sentido, aquilo que podia ligar ela a Deus, por exemplo, está passando na rua, vê um homem lá mexendo no lixo para querer comida. Se ele tem um pouco, como diz aqui, fulano tem coração, se ele tem um pouco ainda de virtude no coração, por causa daquela Torá adormecida dentro dele, ele vai lá e compra o lanche e leva para aquele homem, tá? Um exemplo simples esse. Quando a pessoa, ou seja, ainda tem misericórdia dela, ainda tem misericórdia de Deus nela. Então, esse daí, ainda fazendo um monte de coisa errada, ainda está na posição filho de Deus. Entende? Quando ele chega nesse nível que nada interessa, ou seja, o coração já não tem mais os ligamentos com as coisas de Deus. Já não tem mais, você não vê naquela pessoa mais ato de bondade, de misericórdia, você não vê nada de fidelidade, você não vê nada daquilo que mostra quem é Deus, porções daquilo que é Deus. Então, você vai dizer que esse fulano é filho de Deus? É esse o sentido, tá? Que aqui deixa mais claro. E aí vai dizer, é essa a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. O que seria uma geração deformada e torcida? Você pode pensar e lembrar o quê? De quem? O que é que torce você? Você já começa, você não, a pessoa que vai se afastando por seu comportamento de Deus, vai chegar uma hora que ela não estará mais como representante de Deus. Ora, tem uma palavra de Salmo, agora eu não lembro, acho que é o Salmo 5. O Salmo 5 tem uma palavra que vai dizendo assim, se você não está dizendo lá que Deus, ele não tem vínculo com quem pratica a maldade. Não tem nada a ver com Deus quem pratica a maldade. Só que em tese nós sabemos que todo mundo está ligado com Deus, como está dizendo aqui. Enquanto você tem pecado, você está ligado com Deus ainda. Enquanto, tecnicamente falando, ainda estas almas que cometeram essas atrocidades aqui e se separaram de Deus, elas ainda no fundo estão conectadas com Deus. Por quê? Por causa do nível de você tem Nefesh, você tem Ruach, você tem Neshama, você tem Hayá e tem Yehidah. Esse nível mais alto de alma, propriamente dito, nesse nível, não interfere o que a pessoa faz aqui na Terra. Ela ainda tem a representação dela conectada com Deus, tá? Então, tecnicamente, as pessoas são ligadas a Deus independente daquilo que elas façam, tá? Só que você tem ordem, como a gente está falando. A pessoa nasce com uma Torá internalizada, conforme ela vai dando vazão a isso, vai sendo reforçada. Mas quando ela vai se apegando a outras coisas, ela vai se afastando, vai ficando novamente dormente cada vez mais essa Torá. Até o nível que ela vai começar a apresentar manchas, tá? E vai passar a ser uma geração deformada e torcida. Quem ajuda a torcer alguém? Shedim, demônios. Quando a pessoa erra, é uma coisa para ela. Quando ela vai afetando de uma tal maneira, ela começa a trazer anjos do céu, anjos malignos da parte de Deus. Como que pode ter anjos malignos da parte de Deus? É só você ler Samuel, quando fala em relação a Saul. E um anjo maligno da parte de Deus sai e vai e pega Saul. Como foi que ele, Saul, atraiu? Por causa de ciúme, inveja, raiva, ira, tudo sentimentos dele vinculados a Davi. Então, ele atrai. Tinha como ele não atrair esse espírito? Tinha. O que ele deveria fazer? Techuvá. Ele devia olhar para Deus e falar, Deus, olha o meu coração. Olha no que me tornei. Eu estou ouvindo as palavras que Doeg está falando. Eu estou ouvindo conselhos de Ahitofel. Olha só
De repente, o que eu não estava percebendo é que eles estão me guiando para um caminho errado. E o meu coração está sendo tomado pelo ódio, pela ira, e eu já estou querendo matar Davi, porque ele é um escolhido seu para ser rei no meu lugar. Então, o que acontece se ele pensasse assim? E ele fala, eu não quero isso para a minha vida, me ajuda, Deus. Ele começa a entrar num processo de techuvá, vai estancar esse problema. Ele não vai atrair um demônio para si, entendeu? Porque um demônio vem e depois ele pode chamar outros similares. Você está enegrecendo um mundo que já está nas trevas. Você está trazendo mais trevas. Mas nós somos chamados para trazer luz. Então está dentro dessa questão, tá? A geração deformada, torcida. Eu lembro de uma moça que eu atendi no passado, e ela, quando teve filho, o menininho dela devia estar com uns 2, 3 aninhos. Quando ele ia tomar banho sozinho, ele entrava no banheiro, ele ficava apavorado, ele começava a gritar e falava que estava saindo uma fumaça preta do ralo do banheiro, né? Ele via a criança e ficava apavorado, e a mãe não via, ninguém via. Aí ela falou, eu fico orando ali, eu mando embora, falo em nome, né, e mando embora, e não vai, não acontece nada. Eu disse para ela, você pode orar no nome de Jesus, não vai acontecer nada mesmo, porque isso aqui não são demônios. Isso é força espiritual. Força espiritual você não manda embora em nome de Jesus. Vocês lembram desse tipo de ensino lá do passado? Vocês lembram? Força espiritual? Sabe de onde nasceu isso? Quando a gente iniciou na garagem, tinha uma época que percebia lá que a nossa reunião ela era ficava aquele ambiente pesado, difícil, era arrastado, era uma dificuldade para poder cantar, falar. Acabava aquela reunião nossa, estava todo mundo alegre, falante, né, maior alegria. Comecei a perceber aqui, falei, mas tem coisa errada. Eu vinha orando, eu jejuava e nada acontecia. Um dia Deus me trouxe uma palavra, meu servo, você está fazendo errado. Você está expulsando uma coisa que não são demônios. Não vai adiantar. Você tem que dar uma ordem pedindo para que eu envie. Aí deu um exemplo, esse ambiente da garagem ali. Ali era um retângulo, então tem 4 pontas. Você tem que fazer assim, pede para que eu envie 4 anjos, cada um pega numa ponta e ele vai retirar. Isso é como uma nuvem que fica sobre aquela opressão e influencia todas as pessoas. Aí, é assim, cheguei mais cedo lá, orei assim, dessa forma. Pronto, a nossa reunião voltou tudo ao normal. E aí eu disse para aquela mãe, fica tranquila, você vai entrar lá no banheiro antes do teu filho tomar banho e você vai pedir para que Deus envie 4 seres, 4 anjos da parte dele que pegue nas pontas desta força espiritual e retire do ambiente da tua casa. Pronto, acabou o problema. A criança nunca mais viu e não teve mais essa influência, tá? Essa situação aqui, geração deformada e torcida, pode ser através de Shedim, demônios, pode ser também essa questão da força espiritual. Aí já são domínios que foram criados, tá? Você tem capítulo 6 de Gênesis que vai falar sobre o anjo caído. Anjos caídos é uma coisa. Anjos caídos são demônios? Anjos caídos, será que são demônios? A igreja evangélica vai falar para você que são demônios. Agora, por que eles vão falar que são demônios? Porque eles vão falar que aquela terça parte do céu que caiu
naquele ato rebelde de Satanás. Primeiro, esse ato rebelde, ele na verdade nem existiu, porque capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, que é a base que usa para se falar sobre a queda de Satã, não tem relação com isso. Porque Satã, ele não veio à existência, ele não veio um anjo que se transformou em Satã, ele foi dada esta missão para ele. Onde está escrito isso? Capítulo 45 de Isaías. Quando Deus fala, eu faço o mal, eu criei as trevas, eu faço o mal. É Deus que está falando, ele colocou alguém para encabeçar. Este é Satã. E ele vai trabalhar procurando torcer você. Só que, quando você lava a roupa, o que você faz com a roupa? Não torce a roupa? Mas a máquina não está. Esse movimento aqui, ó, não é torcer? Sim. Isso aqui é torcer. Você fala que torcer é fazer isso. Aí já entra numa linguagem de torcer literalmente, de você tirar um excesso, mas linguagem figurada, quando você está com o pensamento pervertido, você torceu a verdade. Aí você tem que ir para este campo das ideias para poder entender. Então, o que é uma coisa deformada? No dia da criação, sexto dia da criação, você vai entender de onde vieram os demônios. Os demônios foram feitos no dia sexto da criação. O homem foi feito no dia sexto da criação, correto? Depois, na parte da tarde. Um pouco antes do Shabat, ele pecou. E Deus também, ele começou a fazer determinadas criaturas que não deu tempo de terminar. Elas ficaram como uma obra inacabada, deformada. Estes são os demônios. Foi assim que eles vieram à existência. E porque Deus não queria, no Shabat não podia terminar. Tá? E depois que passou o Shabat, ele não quis terminar aquela geração. Então é uma geração deformada, torcida. E estes também são usados para poder fazer maldades por aqui. Para quê? Para forçar você a ter escolha. Se você vai querer também ficar como pervertido, com os pensamentos torcidos, se você vai ter zelo pela Torá, se você vai desejar como Abraão, por exemplo, olha, eu prefiro sofrer ao invés de permitir dano a pessoas. Então, se alguém tem que ser levado, que seja eu o lesado e não o outro. São posturas, são escolhas, tá? Poderia falar bastante coisa aqui sobre deformação, torcida. E aí, no verso 6 diz, é assim que pagais ao eterno povo insensato e não inteligente? Certamente é ele teu pai que te remiu. Ele te fez e estabeleceu. Agora vai tendo bastante coisa que vai falando. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos. Isso aqui lembra o capítulo de Jó, o famoso capítulo 38 de Jó. Lembra? Quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos por causa do número dos filhos de Israel, pois a porção do Eterno é seu povo. Você sabia que tem um dia da semana... agora eu já falei, né? Agora não adianta fazer a pergunta mais. Agora eu vou terminar. Tem um dia que Satã, nem ele, Satã, pode fazer nada. É no Shabat.
No Shabat, ele não pode castigar ninguém. É um dia, cessa tudo. Então diz, Jacó é parte de sua herança. Deixa eu ver. O tempo passa. Tchau. O tempo passa, aqui ele já, estamos lá no verso 15, então vai falar assim, e engordou-se Yeshurun e deu coices, engordaste, engrossaste e de gordura te dobraste. E abandonou a Deus, que o fez e desprezou ao forte da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com obras abomináveis o irritaram. Aqui está dizendo que depois que esse povo entrasse na terra sob a liderança de Josué, quando eles tivessem já a sua porção de terra e começassem a plantar e começassem a ganhar dinheiro e tivessem as coisas, eles iriam que ajuntar suas gorduras. Yeshurun é um jeito de falar sobre Israel, tá? É um nome para Israel também. Então ele dá coice, ele engorda, ele fica bem, e aí eles abandonam a Deus. Então Deus está chamando atenção. Aqui diz que eles chegam a sacrificar aos demônios, está no verso 17 isso. Deuses estranhos sacrificam aos demônios que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais se estremeceram vossos pais. Já estamos aqui no dia 4. Verso 24 vai dizer assim, consumidos serão pela fome, atacados pelos demônios e cortados pelo demônio Meriri. Alguém sabe quem é esse demônio Meriri? E contra eles enviarei dentes de animais com veneno dos que se arrastam no pó. Olha cada linguagem terrível. Está falando lá no começo das coisas. O demônio Meriri, segundo Urashi, é o demônio do meio-dia. Já ouviram falar do demônio do meio-dia? Como não? Ninguém leu o Salmo 91? Que fala ao meio-dia? Meriri. Desprazer. Atacados pelos demônios e cortados pelo demônio Meriri. No verso 29, se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam as calamidades que viriam no fim de Israel. Isso aqui é interessante. As pessoas não pensam. Na nossa linguagem, você pode pensar no inimigo como quem é o teu inimigo? Teu inimigo pode ser você mesmo, como a gente viu na passagem do ano, tá? Por um lado pode ser você mesmo. Qual outro inimigo que você pode ter? Possa ter? Uma pessoa no teu local de trabalho. Ele vai ser o teu adversário, tá? Vai ser o teu inimigo, vai lutar contra você. Qual vai ser o teu outro inimigo? Diversas coisas. Até chegar naquilo que você possa pensar, um inimigo seu, demônios, tá certo? Então, nessa abordagem aí longa, olha o que diz o verso 29, se os inimigos tivessem sido sábios, o que iria acontecer com eles? Eles iriam entender que as calamidades que viriam no fim a Israel, eles iriam entender. Agora, veja só, qual é a ideia dentro dessa bondade de Deus? Quando você mesmo se liga a um ser negativo, a um shedim,
aos demônios, ou mesmo a inimigos, como eu citei, como pessoas, coisas, etc., ele está te causando o mal, por isso que você vai chamá-lo de inimigo, tá certo? Numa linguagem aí comum da vida. Então, onde está a falta de sabedoria dele? Porque nesse sentido, você começa a perceber o mal causado a você. E aí, o que é que ele não entende? Que a grande maioria das vezes esse mal causado a você é justamente aquilo que Deus precisa para que você veja, enxergue e corrige o prumo da tua vida. Então, na hora que você percebe, você vai falar assim, chega. Por exemplo, um trabalho que está te esgotando, você está sendo sabotado demais, enquanto você está aguentando, você está achando que aquilo está tendo benefício de Deus na tua vida ainda, só que pode chegar uma hora que você vai falar igual aquela menininha do Instagram. 1, 2, 3, ela fala 4? 3. Deu, já deu, chega. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, chega, já deu. Esse trabalho aqui já não está me acrescentando a nada. Né? Chega, vou pedir conta. Pedir conta nunca é bom, né? Mas nesse cenário que eu estou falando, chega uma hora que você vai tomar uma decisão. É uma escolha sua. Mas chega, eu vou colocar fim a essa diversidade. Nesse sentido, aquela maldade que estava sendo feita, o agente usado para fazer aquilo com você, ainda que ele começou pela maldade pessoal dele, seja pessoa, seja ser espiritual, ele te conduziu a uma maldade, ele foi forçando até que você chegou no ponto e falou, chega, não quero isso aqui para a minha vida. Aí você muda toda a tua postura. Você vai procurar um novo local, coisas novas, de repente você se transformou numa outra pessoa. Essa outra pessoa que antes, aquele que estava abandonando Deus, agora ele está se achegando a Deus. Aí vem essa pergunta, se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam. Então eles colocaram o mal sobre você, e mal sabem eles, que o mal deles iria se transformar, não para prejuízo seu, mas para uma bênção na tua vida. Seria acordar, se despertar. Qual é a verdadeira função de Satã? Isso, provar o livre-arbítrio do ser humano, fazer com que este homem, mulher, escolha. Mas se ele escolheu errado, tudo bem, ele escolheu errado, é uma escolha que vai desmembrar em tantas coisas lá na frente, vai chegar a um fim proveitoso. E aí a pessoa vai conseguir voltar-se para Deus. Aquilo que seria uma calamidade, ou seja, as calamidades que sobrevieram ao povo de Israel, no fim das contas, faz com que este povo, sabe o que aconteceu com o exílio de Israel? Hoje eles estão na terrinha deles, conseguiram voltar. Já estava previsto que aconteceria isso? Sim. Já estava previsto essas variadas guerras, essas coisas? Sim. Mas o que foi que aconteceu? Eles restauraram na nação a nacionalidade. Hoje, politicamente falando, fala que, eu vi um comentário, um rapaz dizendo assim, quando a gente via o Ayrton Senna correndo, todo mundo tinha o orgulho da bandeira do Brasil. Vocês lembram disso? Quem é mais lá para trás? A musiquinha ficou eternizada, né? Se eu ouvia aquilo, você ficava arrepiado. Então, a vitória dele era o nome do Brasil que era lá fora. A humildade dele, a gente associava a bondade dele ao nosso país. E isso trazia o orgulho. Então, tchan, 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 tchan. Aí todo mundo ficava lá. Quantos que não choravam? Ficavam esperando o domingo para poder ter alegria. Isso é a pobreza do povo. Você depender de uma coisa. Isso se chama cultura. A cultura, ela serve justamente para isso. Para te dar um apego nas coisas, para você ter uma sensação de alívio.
para que a vida de muitas pessoas que são pesadas demais não fique muito mais pesado ainda. Aí esse comentarista disse que de Ayrton Senna até Bolsonaro não apareceu ninguém que despertasse a nossa nacionalidade. E hoje o povo voltou a ter prazer de falar da bandeira do Brasil. Quer ver uma prova? Uma coisa que dava orgulho ao brasileiro era o futebol, a seleção brasileira. Estamos a 1 mês da Copa do Mundo. Quem é que está falando de Brasil na Copa do Mundo? Eu nem sei que dia vai ser o jogo, quem são os jogadores e nem com quem ele vai jogar. Mas o povo sabe quem são os deputados que foram eleitos, quem são os senadores que foram eleitos, sabem da disputa. Tudo isso por causa de quê? De um homem. Tá? Então vale a pena? Agora, como eu já tinha falado outro dia, como foi que este homem despertou isso? Vivendo uma vida toda atrapalhada? Não, sendo íntegro. Porque se ele não tivesse sido íntegro, ele não estaria na posição de hoje. Porque a Rede Globo já teria descoberto um monte de falcatruas e já teria destruído a pessoa. Quer ser íntegro? Viva pela Torá. Ah, mas eu não sei o que é Torá. Será que o Bolsonaro sabe o que é Torá? Ele pode saber, Torá é o livro dos judeus. Ele pode falar que é isso. Mas ele sabe o que é Torá? Provavelmente não. Agora, seja justo para com o teu próximo. Isso é Torá. Se perguntar para ele, presidente, você é justo para com o teu próximo? Qual é a frase que ele mais fala? Se for necessário, eu dou a minha vida pelo meu Brasil. Isso não é amar o próximo? Isso é Torá. Ah, eu vou pegar esse dinheiro de propina. Ele diz, não quero. Isso aí não quero. É Torá? É Torá, mas ele conhece por outro nome aqui. É isso que eu estou te dizendo, um monte de comportamento que nós temos aqui é Torá. E quando a pessoa cumpre aquilo, vai sendo despertado dentro dela uma comunicação com Deus. Quando tentaram matar esse homem, ele vai falar assim, olha, Deus me guardou. Sim, Deus guardou. O médico fala, é um milagre não ter morrido. Por que ele não morreu? Então, quando acontece alguma coisa com alguém, a Torá fala que Deus vai buscar o que naquela pessoa? Mérito. Então, ele teve mérito para ser salvo da morte. O que é que livra uma pessoa da morte, segundo a Torá? Uma coisa só. Quem lembra? O que é que livra uma pessoa da morte? Estudar Torá. Estudar Torá. Livra a pessoa da morte. E ser bondoso no sentido de fazer caridade, tzedakah, também livra da morte. Será que esse homem não fez um monte de coisa? Eu não sei a história dele, nas intimidades, essas coisas. Mas com certeza sim. Por quê? Porque ele não morreu naquela facada. Israel, eu estou falando política de Israel com a política do nosso país, para você entender o que é que eu estou falando. Então, quer dizer, as calamidades que aconteceram no nosso país de 64 para cá, e faz surgir este homem, que é o presidente à reeleição hoje. O que ele fez? Não despertou uma nacionalidade no povo? Não despertou a bondade do povo? Não despertou o orgulho bom de um povo? Então, aonde que os inimigos erraram? Em entender que se eles continuassem naquela força da carga, da calamidade, não ia ser como eles pensavam. Iria, na verdade, era fazer um bem àquele povo. Enquanto se pensa que está fazendo um mal, entenda isso e você vai perceber. Talvez o mal que esteja na sua vida, você vai perceber, ele não é um mal para você. Porque este mal que você está passando, que tecnicamente você vai falar, é um mal. Mas ele na verdade está trazendo um desfrute para a tua vida, é uma bondade que vai conectar você novamente com Deus. Por isso, guarde uma coisa: tudo que vem por decreto à terra, ainda que venha com o nome de maldade, não é ruindade da parte de Deus, é bom.
porque tem um fim produtivo para as nossas vidas. Aí cabe isso daqui. Se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam as calamidades que viriam no fim a Israel. E o que vai acontecer nesse no fim com a Israel? Israel vai ter o Messias, que não é o Jesus da igreja evangélica, porque senão Israel estaria perdido. Porque o Messias da igreja evangélica, eles falam que vai chegar, pegar o povo daqui da terra e levar, mas a missão fala que o Messias vem para Israel e para ensinar a Torá ao mundo inteiro. Você não vai encontrar que Jesus vai ensinar a Torá para o mundo inteiro, e nem que ele vai olhar para Israel. Ao contrário, vai deixar lá se ferrando mais 7 anos. Então, tira isso. Na verdade, então, tudo que acontece quando você vai ler os profetas, você vai ler Isaías, vai ler Jeremias, por exemplo, a maldade, as guerras, a forma como esse povo vai sofrer, e Deus só está esperando aquele momento que esse povo vai se voltar para Ele. Porque Deus não abandona ninguém. E Ele está lá de olho no povo dele e vai resgatar um povo. Tá? Guardadas as proporções, esse povo já foi resgatado? Por um lado, sim, porque eles estão na terrinha deles lá, como país, que eles tinham perdido. Tá? Perderam por quê? Por causa dos seus próprios erros. Veio calamidade? Sim, veio. Aí, como diz, verso 30, como poderia um só inimigo perseguir a 1000 de Israel e 2 colocar em fuga a 10.000? Guardadas as proporções de novo, foi isso aqui que o Jonatas, o filho de Saul, com o escudeiro dele, ele não sabia lá que o pai tinha falado que quem comesse naquele dia iria morrer. Ele olhou para aqueles inimigos filisteus, estava ali na pior, ele e o escudeiro, só 2. Se eu não me engano, era 2 para 20. Tem como 2 vencer 20? Sendo que esses 20 é de exército, não fica difícil? Então, naquele momento, ele faz um pacto com Deus. Deus, se acontecer assim, assim, eu entendo que é desse jeito, porque Deus entregou na nossa mão. E ele então saiu vitorioso. Saiu pelo caminho feliz, passa o dedo no mel e leva na boca. E aí começou a dar zica lá pro povo. E aí descobriram, alguém quebrou o jejum nacional. E foi jurado a morte, então teria que morrer. O filho do rei teria que morrer, porque quebrou o jejum. A própria nação fez intercessão e entendeu que aquilo, primeiro, ele não sabia do juramento, e segundo, foi uma expressão de vitória, porque Deus agiu através dele. Aqui está falando 2 para 10.000, e eu estou levando o fato ali de 2 para 20, não é 20.000, 20 pessoas, 20 soldados. Tá? Pode acontecer com você também? Pode. São essas coisas que você vai pegando e você vai vendo aquele texto. Se Deus é por mim, é comigo, quem será contra? Quem poderá ser contra? Quem é que vai querer se levantar para cair? Mas o inimigo vai se levantar para cair desde que você esteja associado a Deus. Tem uma nota de rodapé aqui. Não, aqui está dizendo na nota de rodapé, sacrificaram. Não, isso aqui não tem. O verso 37 diz, o Eterno dirá em relação a eles, onde estão seus deuses, a rocha em que se abrigaram? No verso 39 diz, vede agora pelo castigo, que eu rebaixo e eu exalto, e que não há outro Deus comigo.
Olha que interessante isso. Deus falando, não há outro Deus comigo. Qual é o ápice da religião? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três praticamente inseparáveis. Um sendo três, três sendo um. E Deus afirma aqui, vede agora pelo castigo, que eu rebaixo, eu exalto, e que não há outro Deus comigo. Deus é um, errado. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo, eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Nessa aí dá pra gente meio que achar. Você está lendo qual aí? Nesse que eu estou? Eu filho, eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Uhum. A nota de rodapé 43, assim consolará o seu povo e a sua terra, diz assim, no Midrash Sifri, lemos, grandiosa e profunda é essa canção. Estou na página 604. Está falando da canção Razino, né? Pois abrange o presente e o passado e prevê o futuro. Ela inclui a ideia do mundo futuro, melhor e mais nobre. Sobre ela, afirma o exegeta cabalista Nachmanides. Se qualquer outra pessoa, e não Moisés, fosse o autor deste poema lírico, teríamos que confessar que se trata de um homem divino, pois nenhuma única palavra que seja dessa profecia se perdeu. Tudo o que ele predisse realizou-se. Sensacional, né? Depois, aí na nota 50, que é o versículo 50, e morre. Segundo nossos sábios, ninguém se separa deste mundo antes do momento que lhe está determinado. Mas, por mais tarde que se morra, sempre nos parece cedo. Moisés, apesar de ter pedido 2 vezes a sua própria morte, e ainda sabendo que lhe restava apenas 1 dia de vida, não se resignava ainda a morrer. Abre aspas, é a lei para todos os humanos, meu filho, disse Deus. Todos os filhos de Adão hão de morrer, porque não haverias de morrer tu também? Fecha aspas. Não, ainda não. Teus dias passaram, mas teu nome não será apagado jamais. Eu te cobrirei com meu esplendor, te levarei nas asas da minha glória. Observa a terra do outro lado do rio, é a que prometi a Abraão, a Isaque e Jacó. Tu não entrarás nela, mas podes vê-la. Fechou aspas. E quando olhou, colocou Deus em seus olhos tal força de vitalidade que lhe permitiu contemplar todo o país. E Deus lhe disse, abre aspas, Moisés, meu filho, a terra prometida não está somente do outro lado do Jordão, e sim está na região do amor e da esperança. Olha, toda a terra pertence ao ser humano, que a pode transformar em inferno ou em paraíso. Fecha aspas. Olha que coisa maravilhosa isso. As pessoas estão colocando poderes na vida de outros para definir a sua própria vida. A decisão está em você. O que você quer nessa terra para a tua vida? Você quer um inferno ou quer um paraíso? É você que escolhe. Não é outra pessoa que escolhe por você. Quem determina é você. Fiz outra anotação aqui na nota 51. Porque causastes que eu não fosse santificado. Deus mencionou o pecado de Moisés antes de sua morte, para salvar a reputação de Moisés, para não expor sua memória a suspeitas de outros pecados. E lá embaixo eu marquei,
Cadê? Diz o Midrash Yalkut 776, foi mencionado o fim trágico dos 2 filhos de Aharon, e em cada um deles a Escritura Sagrada indicou o motivo, a fim de que as futuras gerações não atribuíssem outras causas que pudessem manchar suas memórias. Deus tem preocupação até com o teu nome. Se as pessoas entendessem essas coisas, tudo faria sentido na vida das pessoas. E assim a gente fechou aí a última etapa. Tá bom? Então aqui a gente vê bastante coisa com que a gente luta. Como que a gente luta contra as ilusões que a gente cria. E como que a gente luta contra as forças espirituais, as forças demoníacas, aquelas coisas todas. Como que é torcido o negócio. Que Deus nos ajude. Estamos aí já passado os 10 dias, o Yom Kippur, e a gente tem da parte de Deus essa promessa, nosso nome escrito no livro da vida, para mais um ano, para que a gente possa, numa palavra dessa, você ser um autor da tua vida que faça diferente, está na tua mão. Você pintou o inferno ano passado? Pinte um paraíso esse ano, está na tua mão, é você que escolhe. Lembra, o coração, ele tem um sentimento. Aí a pessoa pega esse sentimento e isso vai para o cérebro. O cérebro vai reorganizar para dar sentido em pensamento e traz a boca vai falar. Naquilo que você falou, você trouxe a materialização das coisas. Se você trouxer a materialização de doença, de angústia, de adversidade, de tudo que não presta, o que você está pintando para a tua casa? Para o teu ser, para o teu corpo? O que você está pintando? Um inferno na tua vida. Mas se você declarar, como é dito sobre Davi vinha do lado de Gevurah, muita força, muito sangue, muita coisa forte. E o anjo falava, Deus, esse homem vai colocar tudo a perder. E Deus fala, não, ele vai usar toda essa força para Lechem Shamayim, para o nome dos céus. Que a gente também use o melhor que está na gente, Lechem Shamayim, para o nome dos céus. Que assim seja.